Na nossa aula sobre posicionamento. Aqui eu mostro para você um exemplo, né, de um mapa de posicionamento, onde nós colocamos toda a concorrência, né, dentro de um espaço onde a gente mostra tudo que quais são os principais diferenciais aí, né? E aí a gente vê de uma maneira geral como que a nossa concorrência está posicionada, né? E como que a nossa empresa se compara a elas. Então aqui eu peguei um exemplo, né, de posicionamento de lojas, né? E aí você tem ali alto preço, baixo preço. Perdão, não é loja, é carro. Alta economia de combustível e baixa economia de combustível. Então você vai colocando nesses espaços, né, onde que a nossa concorrência ela vai se colocando. Então isso pode possibilitar, de certa forma, uma visibilidade geral, né, dos posicionamentos e como que a gente está perante a nossa concorrência. Então, esse mapa de posicionamento é importante para a gente ver como que o mercado está funcionando, né, com base nos nossos diferenciais. Então, é um ponto bastante importante de a gente construir, né, para fazer essa comparação e saber onde que a gente precisa forçar um pouco mais o processo, né? Ajustar as nossas falhas, ou então investir, né, para a comunicação dos nossos pontos fortes, se eles forem grandes diferenciais perante as empresas que concorrem com a gente. E agora a gente vai entrar num assunto é, um pouco mais teórico, mais importante de ser analisado, porque a gente precisa conversar um pouco sobre a diferenciação, né? A gente falou aí, há 3 aulas, a gente está falando sobre posicionamento, sobre reposicionamento, sobre diferenciação na mente do cliente. E essa diferenciação na mente do cliente, a gente vai lembrar que ela é uma diferenciação com base em uma comparação, né, entre uma marca e as outras marcas concorrentes. E para a gente conseguir levantar essa diferenciação, a gente precisa conhecer duas coisas. Quais são os pontos de diferença que a gente tem da concorrência e quais são os pontos em comum que a gente tem com a concorrência. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de paridade, né, o que a gente tem igual, ou semelhante, ou impar com a concorrência, e o que a gente tem como diferencial da concorrência. E aí a gente vai entender e aprofundar em cada um desses dois itens, tá? A gente já tinha falado que o posicionamento ou a diferenciação, eles podem se basear em uma série de requisitos, assim, qualquer tipo de associação. Pode ser um benefício real, funcional do produto, pode ser um valor da empresa, né? A gente tinha visto o exemplo na aula passada da Pampers, né, que tinha como valor crescer junto com as famílias. E pode ser funcional, de valores, ou então
alguma questão agregada, né, como percepção de status, alguma coisa nesse sentido. Então, os pontos de diferença é aquilo que eu tenho de diferente do meu concorrente. Cada concorrência, né, ela também está buscando um posicionamento, ela está buscando um diferencial. E esse diferencial deve ser único para cada uma das concorrências. A gente tinha falado um exemplo na aula passada das cervejas, né? Então você tem a cerveja que é mais saborosa, a cerveja que é mais tradicional, a cerveja que tem preço baixo, a cerveja focada em consumo para jovens, uma cerveja focada na questão artesanal, qualidade superior, enfim. Então, tem várias cervejas, cada um com um posicionamento diferente. Então, o que elas têm em comum é que todas são cervejas, todas têm álcool, todas são amarelas com espuma. Isso é o que elas têm em comum. E o diferencial é isso que elas apontam, né? Como se você quer tomar esse líquido amarelo com espuma, se você quiser uma qualidade superior, você consome essa. Se você quiser um preço mais baixo, você consome aquela. Então, esses pontos de diferenciação são o que fazem com que uma marca ela se associe muito fortemente a um diferencial. E esse diferencial você só vai consumir se consumir aquela marca. A marca concorrente, ela não vai trazer o mesmo diferencial, ela pode te trazer outro benefício, mas não o mesmo, né, que a empresa concorrente oferece. Tá ficando claro isso que eu tô falando, porque esse conteúdo ele é meio confuso, assim. Então, tô tentando falar da maneira mais, né, tentando traduzi-lo um pouco mais fácil, mas se mesmo assim tiver alguma enrolação aqui, você me avise se aparecer alguma dúvida, né? Então, esses diferenciais aí, como eu tinha falado antes, eles funcionam de maneira a serem ímpares, né, por questões funcionais relacionadas ao desempenho, ou então as questões intangíveis ou abstratas que se relacionam com a imagem da marca. Algumas marcas, quanto mais constituídas elas forem, elas podem ter muitos pontos, né, de diferenciação. E aí a gente tem dois exemplos, que são exemplos que a gente já falou, inclusive, nas aulas anteriores. A Apple, né, ela vai se diferenciar pelo design de qualquer que seja seus produtos, pode ser iPad, pode ser iPhone, pode ser o MacBook, né? Eles têm um design mais arrojado, diferenciado, irreverente, né? É fácil, de facilidade de uso, no sentido de o sujeito tem, né, pega aquilo ali, ele já sabe meio como mexer, é intuitivo, né? Então, ela tem esses diferenciais para suas, né, para o seu mix de produto, que são diferenciais que talvez você não encontre numa marca concorrente como a Samsung, né? A Samsung fala da questão da qualidade, da durabilidade e tal. Então, dependendo do que o público-alvo quer, ou ele vai escolher entre a Apple ou os diferenciais oferecidos pela concorrente Samsung. A Nike também, ela não tem. Ela trabalha com três diferenciais muito fortes. Que a gente já tinha falado, a questão do desempenho, tecnologia inovadora, né? Porque é uma preocupação, e isso também é uma preocupação da Apple ser inovadora, e o espírito vencedor,
né, que se a gente pensar em espírito vencedor, é um diferencial completamente intangível, que se reflete, né, justamente pelo slogan Just Do It, né? Que você pode fazer o que você quiser e você pode conseguir, principalmente se estiver usando Nike. O que faz com que a gente escolha esses diferenciais, né, como definição da nossa marca? Que seja interessante para o consumidor, né, que seja atributos que interessem ao público-alvo, que tenham conexão, né? E que sejam possíveis de a empresa realmente entregar esses atributos, né? Então, se eu utilizo algum diferencial, eu preciso realmente conseguir entregar isso. E que também me diferencie da concorrência. Então, o que a gente trabalha para escolher, né, quais diferenciais são importantes para o meu negócio, eu tenho que saber o que é importante para o meu cliente, quais remédios, né, que aliviam as suas dores, que realmente seja possível de entregar esses remédios para o cliente e que nenhum concorrente tenha o mesmo remédio ou a mesma solução. Tá? Então, quando eu consigo fazer com que o meu diferencial, meu ponto de diferença da concorrência, ele se destaque nesses 3 itens, provavelmente vão ser diferenciais que vão ser bem aceitos pelo mercado. E agora, o ponto de paridade. Oi, Amanda, bom dia. A gente está falando sobre pontos de paridade, pontos em comum entre as empresas que vendem o mesmo tipo de produto, né? E pontos de diferenciação entre as mesmas empresas. Quando a gente consegue definir o ponto de diferenciação e o ponto de paridade, o que elas têm de diferente, o que elas têm de comum, que a gente consegue definir esse posicionamento que a gente vem tentando trabalhar e construir já há 3 aulas. Os pontos de paridade é aquilo que as marcas têm ou as empresas têm em comum, né? Não é diferencial, é o que a minha empresa oferece em comum a outra empresa. Então, para eu entender, né, essa associação, assim, eu tenho que entender no que eu sou igual ao meu concorrente. Então, provavelmente é no tipo de produto que eu ofereço, né? Eu tinha falado o exemplo da cerveja, mas vamos falar o exemplo de água, né? O que eu preciso saber para saber que água é água no mercado? Eu preciso olhar para uma garrafinha que provavelmente vai ser transparente ou, né, de alguma corzinha que transpareça o líquido dentro. É um líquido transparente, sem cheiro, né, sem cor e com um sabor nulo, né? A água não deve ter sabor. Então, se eu olhar para a garrafinha e ver essa coisa que tem aqui dentro, eu vou saber que isso é água, seja da Indaiá, seja da Voz, seja da Perrier, é água. Né? Então, isso é o ponto em comum que eu tenho, o ponto de paridade. Todas as águas, elas devem ser assim para as pessoas entenderem que é água e não é cerveja. Que não é Sprite, porque se fosse Sprite, podia ter umas bolinhas aqui dentro. Mas não tem. Então, é água. Se for uma água com sabor, deixa de ser água e vira. Ai, meu Deus, eu não sei o nome. Tipo Aquarius H2O, né? Então, se for parecido com isso aqui, mas com sabor,
é H2O, é água, é outra categoria de produto. Tá claro até aqui ou eu estou confundindo mais do que explicando? Bom, essas associações, elas podem ser de categoria e de concorrência. Então, para eu saber o que é similar em mim e na minha categoria de produtos, eu preciso entender quais que são as associações que os consumidores fazem e acreditam para dentro dessa categoria. Então, para entender que água, ela precisa ser transparente, precisa não ter cheiro e não ter cor. Isso é comum para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, né? E aí, a gente pensa que são condições necessárias, mas não são suficientes para a escolha da marca. Ou seja, eu estou na frente da gôndola no supermercado procurando uma água para levar para casa. E eu vejo que tem várias águas ali, porque todas são líquidos transparentes, incolores, inodoros, né? É... Insípido. E mas não é isso que vai me fazer escolher a água. Eu vou entender que lá tem umas 5 variedades de água, mas a que me faz escolher uma das 5 é o diferencial, não é o ponto de associação. Mas, por exemplo, eu coloquei aí o exemplo do banco. Muitas pessoas têm receio ainda, principalmente o público mais tradicional, não digo nem o pessoal mais velho, também o pessoal mais velho, mas o público mais tradicional tem um pouco de receio com banco digital, como o Nubank e outros que o Vale, o GC, CC, sei lá, Next, enfim. Por quê? Porque para essas pessoas mais tradicionais, um banco, para ser considerado por elas banco, ele precisa ter agência, ele precisa ter caixa eletrônico, você pode tirar extrato numa maquininha, você pode pegar dinheiro, tem poupança, né? Agora, o Nubank, por exemplo, ele não tem agência, não tem caixa eletrônico dele. Então, assim, tem muita gente que não entende isso como banco e deixa de consumir, né? Então, principalmente essas novas tecnologias, elas têm um pouco de dificuldade, né, em fazer com que as pessoas entendam que elas são uma evolução de alguma categoria de serviço anterior. E o Nubank ele sofre com isso mesmo, né? Tem muita gente que tem muito receio porque não entende que aquilo é banco, porque fica meio ressabiado, né? Então, esses pontos de paridade, eles precisam se tornar o mais claros possíveis para que as pessoas se sintam confiantes em comprar aquele produto porque ele faz parte de uma determinada categoria que é a que eu estou buscando. Por exemplo, aqui é importante a gente lembrar isso. Eu estou falando da categoria de produto, né? Os produtos que são iguais aqui. Iguais no sentido de água, todas as cervejas, né? Mas quando a gente quer fazer uma extensão do produto, quer criar novos produtos para uma determinada marca, a gente precisa deixar muito claro esses pontos de paridade. Porque como eu estou entrando numa nova categoria de produto, pode ser que não fique bem claro isso. E aí eu gosto muito desse exemplo da Nivea. Como que a Nivea começou aí no início do século passado? Com aquele creme denso, grosso, branco que vinha na latinha azul. Isso era creme, Nivea. Então, quando fala Nivea,
primeira coisa que vem na cabeça, eu acho que é esse negócio aí. E que tinha relação como diferencial, assim, com proteção, hidratação, cuidado. Ele tinha uma fragrância peculiar, assim. E aí, agora, a Nivea vem estendendo a sua marca. E ela saiu só dos cremes. Primeiro saiu do creme da latinha, agora ela está saindo dos cremes. Então você tem shampoo, você tem sabonete Nivea, você tem desodorante Nivea. E aí eu preciso fazer com que as pessoas entendam que são novos tipos de produto, que eles param de fazer comparação com o creme e vão ter que se comparar com os outros shampoos, com os outros desodorantes, para que as pessoas entendam que essa linha ela começa a concorrer em várias outras categorias, mas trazendo a referência que a gente tem da marca de proteção, de cuidado, né, adequado, né, para a marca, assim. Com a Dove, falei da Nivea, lembrei da Dove. A Dove é a mesma coisa, né? Ela começou com o sabonete em barra, aquele branco, né? Com não sei quanto por cento de creme hidratante. E aí agora a Dove já foi estendendo a categoria para sabonete, para shampoo, para condicionador, para desodorante e vai ampliando, né? Então, cada nova categoria que eu entro, eu preciso explicar que eu estou concorrendo com aqueles amiguinhos daquela nova categoria. Para que se entenda, né, esse ponto de paridade, eu preciso entender que aquele produto pertence àquela categoria. Depois disso, entendendo que eu tenho desodorantes, né, da Dove, Rexona, Nivea, eu vou procurar entender qual desses é o melhor para mim, né? Dependendo do diferencial que eu procuro. Então, primeiro eu preciso entender o ponto de paridade para entender que ele pertence à categoria e depois o diferencial para a escolha. O que define a escolha, principalmente, é o diferencial. Mas se eu não entender que aquele produto ele pertence àquela categoria, assim como os outros, eu posso deixar de comprá-lo. Ele nem vai entrar no hall de escolhas. Lembra aquele exemplo que eu falei para vocês de terem pessoas que confundem o Red Bull, né, com o isotônico. O Red Bull não é isotônico. Então, se ele não está bem na categoria dele, tem gente que deixa de consumir porque não entende que ele é o energético. Tudo bem até aqui, galera? Beleza. Então, para a gente chegar, né, nessa escolha, nessa definição de qual é o posicionamento adequado, já que a gente viu aí nas últimas aulas o quanto é importante e por que é importante o posicionamento e o reposicionamento, a gente precisa definir muito bem os nossos pontos de paridade na categoria e depois diferenciá-las da concorrência. Então, eu preciso entender que um computador é um computador. Para o cliente precisa entender que um computador é um computador para depois ele pensar em qual marca de computador ele vai comprar, né? Então, primeiro defino o ponto de paridade, de semelhança, para depois, dentre os meus pares, eu escolher o que se diferencia no objetivo de satisfazer a minha necessidade ou o meu desejo.
Se a gente pensar, né, que esse universo, né, ele se refere a uma natureza, né, de competição, as diferentes categorias elas resultam em diferentes estruturas de referência competitiva, né? Diferentes pontos de paridade, diferentes pontos de diferenciação. E a gente precisa comunicar, né? Mais uma vez eu vou falar da importância da comunicação no enquadramento a uma categoria, informando o consumidor quais os benefícios que essa categoria de produto pode oferecer. Aí coloquei o exemplo dos computadores Sony Vaio, que a gente estava muito acostumado a alguns anos atrás, né? Estava muito acostumado, quando pensava em Sony, pensava em televisão. E aí, quando eles migram para a informática, eles têm que criar novos pontos de paridade, mostrar que é um computador e tal, e vários usos para isso, para o computador Sony também entrar no rol de escolha da concorrência, né, do rol de escolha do cliente mediante a concorrência. A abordagem prioritária do posicionamento, que a gente deve ver primeiro, é a informação dos consumidores a que categoria a marca pertence antes de declarar os seus pontos de diferença em relação aos membros da categoria. Então, primeiro, eu situo, estamos falando de determinada coisa, estou falando de água. Vou mostrar alguém tomando aquele líquido, para depois a pessoa dizer, que água saborosa, ou que água refrescante, ou que embalagem mais linda. Então, primeiro, na publicidade isso acontece assim. Primeiro eu mostro a pessoa utilizando aquele produto para depois mostrar ela falando sobre o diferencial. Os consumidores devem saber primeiro o que um produto é, né, e as funções que ele tem, para depois avaliar se ele leva vantagem sobre as marcas concorrentes. Então, primeiramente, eu explico o que é o produto para depois dizer, agora que você entendeu o que é o meu produto, o meu diferencial é esse. E assim eu posso conquistar mais gente. E aí, o exemplo de uma comunicação, né, de um enquadramento de marca em uma categoria. Primeiro, né, eu vou dizer o benefício que essa categoria de produto tem. Então, a água, ela mata a sede, a água, ela hidrata, ela faz com que o organismo funcione. Depois, eu vou dizer que a água em Indaiá, ela é natural. E estou tentando ler aqui. Que ela vem da fonte Esmeralda. Isso não é diferencial importante, coitada. Vamos criar um diferencial para ela. Mas esse é o diferencial. Água natural e da fonte Esmeralda, que eu não sei nem onde fica, acho que é Goiás. Mas tá. Essa é a sua comparação. As outras são feitas em outras fontes, né? Retiradas de outras fontes. Então ela está dizendo que essa é melhor. A água Indaiá com gás, ela diz que ela tem mais gás que as outras e realmente ela oferece isso. Então ela se mostra como uma água com gás e depois ela diz que ela tem mais gás. Isso pode ser um fator de escolha. O meu, por exemplo. Né? E aí a gente tem um exemplo de como que isso funciona na publicidade, né? Isso vai entrar no roteiro da peça publicitária. Por exemplo, uma publicidade de uma marca de bolos. Mistura para bolos. Sol, por exemplo, né? Benefício que todas as categorias oferecem. Tem um sabor gostoso, é fácil de fazer. Ok, para entender que aquilo ali, aquele pozinho se transforma em um bolo, se eu colocar leite, manteiga e ovo.
ok, todo mundo vai entender isso, porque eu vou mostrar isso na campanha publicitária. Eu vou transformar aquele pozinho, misturando com leite, ovo e manteiga, em um bolinho. E aí eu vou dizer que essa transformação ela acontece melhor com a marca X, porque os ingredientes são de maior qualidade. E aí depois as pessoas vão consumir, né? Vai aparecer a imagem de um filho, de não sei quem consumindo o bolinho na cozinha, né? E mostrando essa satisfação com a qualidade. Então, isso aqui é uma pequena ideia de roteiro, mas que muitas publicidades acabam por seguir essa lógica. Primeiro mostrando o que tem em comum, para depois trazer o diferencial e comprovando esse diferencial mediante o uso do produto na peça. É, outra coisa também, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer essa comparação, né, dos pontos, principalmente dos pontos de diferença da categoria, eu preciso dizer que os meus pontos de diferença são mais importantes, são mais atraentes do que o do concorrente. Pode se fazer isso. Aqui no Brasil não pega muito bem, nos Estados Unidos pega super. Mas eu vou dizer que o meu é superior em tudo, que os outros diferenciais não são tão importantes, né? Se as pessoas entenderem, né, essa diferenciação de que os meus benefícios são melhores que o do concorrente, provavelmente essa vai virar uma associação muito forte para a marca e um posicionamento que a faça com que ela se diferencie, né, da concorrência, que é isso que a gente quer. Para fazer a escolha desses pontos, é importante que a gente saiba que eles são reais, que as pessoas entendam aquilo como possível de a marca fazer, né? É, mostrar que esse diferencial é único, é só uma marca que consegue oferecer ao mercado, que você não vai achar isso em outro produto, só no meu. E também saber quais diferenciais são importantes perante a minha concorrência. E isso funciona muito através de pesquisa, né? Ah, eu vou lançar aí um serviço de, sei lá, uma escola de dança. O que que é? Eu vou pesquisar com o meu futuro consumidor, com o meu público-alvo. O que é importante numa escola de dança? Qual que é o diferencial que vocês desejam numa escola de dança? É preço? É variedade de dança? São professores renomados? Depende. Para cada público-alvo vai ser alguma coisa. Então, eu preciso pesquisar quais itens são importantes e quais os que eu posso gerar maior valor. E com definido, né, esses grandes diferenciais, a gente vai ter que testar a viabilidade, né, a possibilidade de realmente oferecer isso com um nível muito bom, né? Esse diferencial tem que ser top para que as pessoas realmente acreditem. Preciso comunicar muito bem, então não precisa ser, né, uma publicidade televisiva, não. Mas sempre que eu mostrar os meus diferenciais, eu vou ter que explicar, né? Se eu vou fazer postagem, eu vou mostrar a importância desses diferenciais, né? A própria forma como eu apresento o produto na embalagem, eu acabo chamando a atenção para os diferenciais, né? E esse diferencial ele vai ter que se manter ao longo do tempo, porque ele é a grande fonte de interesse dos consumidores. É, algumas questões que eu coloquei aqui porque eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Já que a gente está falando em diferencial e em posicionamento, esses
posicionamentos aqui, a gente já tinha falado até do Porter. Muitas empresas escolhem para os seus produtos ou para suas marcas esse tipo de posicionamento aqui. Tradição, a gente falou, por exemplo, na semana passada da Boêmia, a gente falou da Maisena, né, que tem esse posicionamento aí de tradição. A, sei lá, Palito Gina, Aveia Quaker, barato, né? A gente falou na aula passada do salgadinho torcida, tem a cerveja, sei lá, Cristal, tem vários guaranás que vem nessa pegada aí, Mineirinho, por exemplo. Nutritivo, tem o próprio Nescau, que trabalha com isso, Potente, Ferrari. Só que a gente já tem que estar preparado quando a gente define um posicionamento para defender esse posicionamento, porque a gente já tem que criar lá um script, né, para diminuir as objeções. Porque quando eu utilizo um posicionamento focado, por exemplo, na tradição, pode ser que ele pareça desatualizado, pode ser que ele pareça ultrapassado. Então, a primeira coisa que o concorrente vai dizer é que o meu é mais moderno, sabe? O meu está mais conectado. O meu amido de milho não é do século passado, ele tem novas formas, novos processos e tal. Então, o concorrente vai bater direto, né, nesse antônimo, assim, né, do que da antítese do que é o teu produto. Então, você já tem que se preparar para isso. A gente é tradicional, mas a gente também não esqueceu de se modernizar. A nossa marca, a nossa empresa é tradicional, mas o nosso produto, ele também, né, feito com as novas tecnologias. A gente trabalha a tradição como um valor da nossa marca. E a mesma coisa no barato. Você fala que é posicionamento e preço baixo, todo mundo vai dizer que a qualidade não é boa. O concorrente vai dizer que a qualidade não é boa, ou então o consumidor pode pensar, se é o mais barato, não é o melhor. E provavelmente não vai ser. Mas eu preciso dizer que é o mínimo de qualidade aceitável por aquele preço. Nutritivo com saboroso, né? As pessoas costumam achar que quanto mais nutritivo. Eu acho que isso a gente até vem aprendendo a não ser tão radical assim. Mas as pessoas acham que se é nutritivo não é tão bom. Né? Pô, sei lá, fazer uma comida só com vegetais não vai ser tão gostoso quanto se tivesse uma carne dentro. Claro que a gente está aprendendo que, né, existem muitas possibilidades, mas nutritivo pode confundir as pessoas e acharem que não é tão saboroso quanto menos nutritivo. Se o carro ele é potente, ele não é seguro. Isso também é uma comparação, né? Pô, se o carro é potente como uma Ferrari, ninguém fala em segurança de Ferrari, né? A gente fala em glamour, em status, em potência, mas segurança ninguém fala. Aí tem um concorrente, não é um concorrente direto, mas um concorrente de grande peso, a Volvo, que fala só de segurança, que não fala de beleza, que não fala de potência. Então, essa comparação é importante, né? Para a gente definir e também para a gente se eximir já, estar pronto para alguns embates que podem haver com a nossa marca. Também é importante pensar, né, que a campanha de comunicação ela tem que ser focada no principal diferencial. É claro que você pode mostrar todos os benefícios, mas o foco principal em um diferencial, um posicionamento. Não dá para fazer várias propagandas falando os vários benefícios do produto e não utilizando o posicionamento central, porque senão vai perder a assimilação, né, com o produto.
você pode fazer também referências, né, com pessoas, com personagens, com eventos que tenham relação com esse posicionamento, né? Então, se eu vou falar de força, eu posso utilizar pessoas que representam força, sei lá, The Rock, Anderson Silva, sei lá, né? Então, sempre tendo cuidado, né? Porque como a gente fala de pessoas, isso é difícil. Redefinir a relação, convencer que a correlação é possível, né? Então, mesmo tendo mais de um diferencial e tal, isso é possível de se ser tradicional e conectado ao mesmo tempo, né? De ser nutritivo e ser saboroso ao mesmo tempo. Então é importante a gente mostrar isso. E aí, eu vou pedir para que vocês façam essa atividade hoje, que vocês escolham aí um produto X. Pode ser um produto já existente, tá? Pode ser, sei lá, Coca-Cola, pode ser uma marca de tênis, Nike, sei lá, uma marca que vocês curtirem aí. E aí vocês vão pegar o produto e vão pensar quais os pontos de paridade do segmento e quais os pontos de diferença do produto. Vou pegar o exemplo que eu falei antes de novo. Cerveja. Vou falar da cerveja Stella Artois. Para eu entender que cerveja é cerveja, ponto de paridade, eu vou ter que ver que ela é um líquido amarelo, com uma espuma branca, com um sabor peculiar, com uma quantidade baixa, sei lá, 5%, sei lá o quanto que tem de álcool, né, que deve ser consumida gelada, enfim, isso é cerveja. Agora, o ponto de diferença. O que a Stella Artois tem de diferente das outras? Preço e status, né? Então, esse é o ponto de diferenciação. E aí vocês vão escolher com base, né, nesse ponto de diferenciação aí, status e preço um pouco mais alto, um posicionamento. Então, definição de um posicionamento, uma ou duas palavras, né? Como ela se posiciona? Luxo, qualidade superior, uma cerveja premium, uma cerveja descolada, uma cerveja para balada, não sei. E quais as características que o público-alvo vai ter, né? Que característica que tem um público-alvo que consome esse tipo de produto. E aí pensar em um slogan para essa marca, né? Que represente esse posicionamento. Ficou claro isso que eu falei? Essas questões? Eu vou abrir um espaço aqui no Moodle para que vocês postem esse trabalho de hoje, tá? Ele vai valer um ponto na média. Então, eu vou colocar lá no Moodle direitinho, né? Essa mesma ordem aí. E vou abrir ali um espaço para que vocês postem a atividade. Você ia falar alguma coisa, Amanda? A senhora vai pôr também as diretrizes do trabalho, o que é para fazer direitinho? É essa aí, né? Escolher um produto e aí definir ponto de paridade, o que ele tem em comum com os outros da mesma categoria, o ponto de diferenciação, ou os pontos de diferenciação. E aí, com base nessa diferenciação, gerar um posicionamento, um slogan e a definição de público-alvo. Ficou claro? Ok. Ok. Tá. Outra coisa que eu quero já combinar com vocês também, eu estou deixando essa aula gravada, porque veio pouquíssima, veio metade da turma,
Tem algumas datas, né? Uma data importante para a gente combinar aqui, que é o dia 2 de outubro. A gente vai ter a nossa prova, né? Que é uma avaliação dos conteúdos do primeiro bimestre. Aí na aula que vem, se eu não me engano, essa prova vai valer 7 pontos, mas eu vou só confirmar, porque eu não sei se a gente vai ter mais uma atividade antes. Mas aí eu confirmo para vocês na aula que vem. Junto a essa tarefa de hoje, eu vou pedir para que vocês leiam um texto bem rapidinho, na verdade, um artigo sobre as marcas próprias. Opa, saiu errado aqui, escrevi errado. Estou compartilhando ele aqui, já compartilhei no Moodle. Então, para a semana que vem, eu vou pedir que vocês façam essa leitura, que é uma leitura de uma página, mas só para a gente contextualizar o que são marcas próprias, porque na semana que vem a gente vai ter uma aula sobre os tipos de marca. Então, a gente vai falar de marca própria, marca guarda-chuva, marcas múltiplas, vários tipos, várias possibilidades de marcas. E como a marca própria vem crescendo muito no Brasil, eu acho que é importante vocês lerem um pouquinho mais sobre isso. Então, só para a gente entender o que é marca própria, vocês vão dar uma lida nesse artigo e realizar essa tarefa, tá? Eu vou parar a aula aqui 10 horas e vocês têm aí até o final da manhã para postar essa atividade do posicionamento. Ok? Alguma dúvida? Eu vou anotar aqui na presença para botar lá branding. Professora, eu só não entendi muito bem como é para fazer a parte do posicionamento. Tá, peraí, já te explico. Amanda e o William. Tá. Eu vou escolher aí quais diferenciais, né, que vão ser possíveis para minha empresa. Com base nesses diferenciais que eu escolho, eu vou ver o que mais teria conexão com o meu público. Sei lá, qualidade, preço, focado em família. Com base nesses diferenciais, eu vou escolher qual é o diferencial que mais atrai o meu público e esse diferencial ele vai se tornar o posicionamento. O posicionamento é só uma palavra ou duas, assim, né? Pode ser, que nem a gente tinha falado, preço baixo, qualidade superior, status, foco na família, focado em um nicho específico. Então, é só uma ou duas palavras, não precisa nem explicar muito o posicionamento, né? O posicionamento geralmente vem em duas frases, duas palavras, uma, duas, talvez uma frase. A gente falou do posicionamento da Pampers na semana passada e aí era uma frase, né? Crescer junto com as famílias. Esse era o posicionamento com base em valor, né? Então, você vai ver quais as possibilidades que esses diferenciais que você vai, que essa marca aí que vocês estão analisando, ela consegue oferecer e a partir desses diferenciais construir um posicionamento. Ficou mais claro, Amanda? Beleza, então. Então tá. Para a aula que vem, então, definição do posicionamento, essa atividade na verdade, para hoje. E para a aula que vem, uma lida no material de marcas próprias, tá? E na sexta-feira nos encontramos novamente para falar sobre os tipos de marca. Eu acho bem legal essa próxima aula. Essa que
Ela ainda é um pouquinho mais teórica, mas a próxima é bem bacana. Ok? Bom final de semana.